Eu tenho que botar um bilhete aqui, porque eu esqueço mesmo, né? Obrigado, já. Ainda bem que Nada. foi só a prece, né? É isso aí. Bom estudo. Então, gente, vamos lá de onde eu parei semana Bom passada. estudo, viu? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Cristo Consolador. Parece que foi, eu marquei aqui, onde nós paramos semana passada. Mas eu gosto sempre de ler um pouquinho da semana anterior. Então, vamos lá. Onde é que eu parei? Eu gosto de dar uma relembrada, porque, como eu falei, gente, nós nunca, não vai ser de um dia só que nós vamos fixar, não vai ser de uma hora para outra. Tantas verdades, com tanta sabedoria que Jesus nos deixou, que é necessário que nós lemos, relemos, vamos lendo umas 3, 4, 5, 6, até o Evangelho entrar no nosso coração, até aquilo fazer parte do nosso ser. Quando nós defrontarmos com uma situação, nós vamos colocar em prática aquilo que está dentro de nós. Aí nós crescemos espiritualmente, nós evoluímos, porque em vez de agredir, nós perdoamos. Em vez de odiar, perdoamos, amamos. Vamos praticar tudo que Jesus nos ensinou. E é tão belo, gente, tão belo, porque dá até vontade realmente de ler, reler. E nós lemos, às vezes, passamos despercebido uma frase, por isso que eu até sublinhei e botei negrito, porque é maravilhosa mesmo as palavras do Evangelho de Jesus. Isso foi da semana retrasada, mas é sempre bom lembrar, né, gente? Sempre bom lembrar, porque do Evangelho nós lemos. Quando você lê a terceira, quarta, quinta vez, você vê uma coisa que parece que passou despercebido. É porque nós lemos com aquela rapidez, lemos às vezes como estamos lá no centro antes de começar uma reunião, lemos e às vezes não prestamos atenção. Por isso que eu falo que eu gosto de botar figuras, né? Gosto de botar imagens. Mas não esqueci, não. Olha, eu vou colocar uma imagem aqui. Eu falei da oração, né? Eu peguei o livro por acaso. Aí vou ler de novo, tá? Vocês não ficam chateados comigo, não, que é para o nosso bem, para mim mesmo, porque quando eu esqueço, eu lembro. Se Jesus Cristo, mesmo sendo perfeito, sentia a necessidade de orar constantemente ao Pai, imaginem nós, tão imperfeitos, o quanto dependemos dessa comunicação. É o que eu falei, a prece, a oração, é o ato de nós comunicarmos com Deus. Que coisa mais maravilhosa do que essa? Sermos ouvidos pelo Pai Celestial, o Criador Todo-Poderoso, é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Então, eu assim passei aqui sublinhei, já li isso aqui, mas vou ler rapidinho, porque é muito importante. Ele fala que é o grande médico das almas, né? Já li, mas eu sublinhei aqui e negritei os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busques a lures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-la. Muito importante isso. Ele quer dizer, não busqueis no mundo a consolação, não busquei no mundo a salvação, não busquei no mundo a cura, que o mundo é impotente para dá-las, como
está aqui sublinhado e em negrito. O mundo é impotente para dá-las. Só mesmo as palavras de Deus, os ensinamentos de Jesus e a prática constante é que nós realmente vamos encontrar essa força e a consolação, não no mundo, como está, eu negritei aqui, não no mundo, que é impotente para dá-las. E outra coisa muito importante, que eu já li, mas sublinhei, eu relendo, né, gente, a semana toda, e vejo as coisas assim mais importantes que nós passamos, mas para lembrar a mim mesmo e a vocês também. Como eu disse também semana passada, amai e orai. É um verbo realmente amar e orar. Muito importante, porque aquele que ama não odeia. E, como eu falei, já mostrei aqui a gravura, a aura, a casa daqueles que odeiam, tem ódio no coração. Ele mesmo fica doente. Eu mostrei aqui, eu não vou mostrar de novo, não vai perder tempo, mas eu tenho gravado aqui a aura da pessoa, como fica quando ela se impregna de ódio, de inveja, de raiva. Fica aquela aura cheia de miasma, cheia de... E aquilo causa doença a nós mesmos, primeiramente a nós, e contagiamos aqueles que são fracos, né? Que não têm a palavra de Deus, não ora e não vigia. Que amai e orai. Orai e vigiai. É a mesma coisa. Que quem ama não odeia, quem ama perdoa. Então, amai e orai. Sede dóceis. Veja bem, gente. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invoca-o do fundo dos vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Isso que Jesus quer dizer, eis-me aqui. Ele quer que nós vamos a Ele através da oração, através das suas obras, através do amai e orai, seguir suas palavras. Então, eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Quando nós, filhos diletos de Deus, chamamos através da oração, ele diz, eis-me aqui. Então, é a comunicação com Deus, a oração, nossos bons sentimentos, que os bons sentimentos ele já nos liga aos bons espíritos, às coisas boas, em nossa volta, nós atraímos prosperidade, atraímos coisas boas. Isso é uma lei natural e está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, outra coisa que eu prestei muita atenção aqui, a abnegação e o devotamento são uma prece contínua. Então, quer dizer que o nosso devotamento, nos devotarmos a Deus e a abnegação já é uma prece. Tem pessoas que, às vezes, ela não se curva, não se ajoelha, não faz aquela prece formal, como eu li aqui em praça pública, não fala alto, não fala bonito, não grita, mas ele tem um comportamento que já é uma prece. E esse comportamento é o devotamento, a abnegação, a resignação. Nós passamos, mas para isso basta que nós compreendamos o porquê nós estamos passando isso ou aquilo. Então, são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. Aquele que é devoto, ele tem ensinamento profundo, porque a sua ação já é uma prece. A sua ação já é um ato de amor e de devoção a Deus. Então, a sabedoria humana reside nestas duas palavras, abnegação e devotamento. Eu falei aqui, mas só estou repetindo que é uma coisa assim que eu marquei.
Isso eu marquei porque também eu acho que é bom para nós, né? Para todos nós. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade. Em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Embaixo coloquei que a caridade e a humildade vos impõem. O coração, quem pratica isso, a humildade, quem ama, quem perdoa, quem é devoto, né? Pratica o devotamento, a abnegação, a resignação. Eu falei semana passada, olha, o coração bate então melhor, porque nós compreendemos o porquê disso, daquilo, e nós, não que nós vamos aceitar, eu estou sofrendo muito, se revoltar contra Deus. Não, nós sabemos que não é Deus que castiga, nós sabemos que somos nós que praticamos as más ações, e aquilo ali nós estamos escolhendo, só isso. Então, mas aquele que tem a devoção, aquele que tem a humildade, aquele que ama a Deus, que ama Jesus, segue suas palavras, o coração bate melhor, ele se acalma, ele tem uma paz interior que ele exala aquela paz, ele passa essa paz para as pessoas, em vez de receber, né, como falam, tem pessoas vampiras. Vampiras nada mais não é vampiros daqueles que vemos em filme, que eu não vejo, né? Eu via. Não é vampiro nesse sentido. Vampiros são aquelas pessoas que sugam a nossa energia. Mas nós, quando estamos com uma aura bonita, clara, cheia de amor, cheia de paz, mal nenhum pode chegar perto de nós. Mal nenhum. Porque nós estamos com Deus, estamos seguindo o Evangelho de Jesus, amando, perdoando, e nós estamos cercados por uma aura positiva, cercados de bons espíritos, então o coração bate melhor, a alma se asserena, isso já é uma prece, porque a prece se assemelha à meditação que os orientais, os budistas, os hindus, ficam às vezes sentados ali meia hora meditando, eles estão entrando em contato com Deus, com as esferas superiores. Por isso que aqui diz, a própria ação das pessoas é uma oração. Então, o devotamento e a abnegação é uma oração. Então, a calma que a pessoa sente, o coração dela bate melhor, em vez de viver assustado, viver com medo, nós vivemos com aquele coração tranquilo, suave, a alma serena. Então, é isso, as consequências boas que nós colhemos com a prática do Evangelho de Jesus. Prática do amor, prática da humildade, amai e orai, orai e vigiai, para que não caís em tentação. Então, é isso que Jesus nos ensina. É isso que eu já li semana retrasada, passada, mas não custa nada, né, gente? Porque precisamos fixar, né? Como eu falei, isso tem que ser fixado dentro do nosso ser, que tem que andar em todos os nossos poros. Nós temos que suar, sair pelos poros, esse amor, o Evangelho dentro de nós, para nós contaminarmos as pessoas de boas coisas. Aí não é contaminar, é abraçar as pessoas e levar esse amor que Jesus nos ensina. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer muita coisa, somente isso, gente. Mas que sigamos em frente, pegando o Evangelho de Jesus, praticando, tendo fé principalmente. Sem fé, nós não somos nada. A fé, a oração, ela é o maior meio que nós temos de entrar em contato com a espiritualidade superior, em contato com Deus, através da oração. A oração com fé, com fervor.
aquele fervor dentro do coração, tem que sair dentro de nós. Não adianta, como eu li aqui no livro, peguei até por acaso, fazer aquela estardalhaço, falar alto, como nós vemos muitas pessoas nas ruas. Deus quer que nós realmente tenhamos nosso coração alegre, feliz, segundo a doutrina que Jesus nos ensinou. Então, esses são os pobres de espírito, são humildes. Jesus, ele veio nos trazer essa humildade, esse amor. Então, gente, nós já estamos entrando pobres de espírito, né? Os pobres de espírito, isso. Então, eu sublinhei também aqui, por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros. Essa aqui ficou gravado mesmo, né? Nós, ou pelo amor ou pela dor. Então, não vamos esperar a dor, não, gente. Não vamos esperar a dor, porque os incrédulos, está dizendo aqui, digam o que disserem. Está dizendo dos incrédulos, que eu li assim uma semana passada. Forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível. Quer dizer, quando nós fazermos a transição, passarmos para o outro lado, porque não é a morte não existe. Morte do corpo, mas o espírito é imortal. Então, mesmo que os incrédulos não acreditem, não aceitem, não sigam nada que Jesus ensinou há mais de 2000 anos, ele não vai adiantar, um dia ele vai prestar conta, porque um dia ele vai deixar esse plano material. Então, forçoso lhe será entrar como os outros, todos os outros. Ninguém está imune. Todos nós vamos passar por planos espirituais. Então, nesse mundo invisível de que se escarnecem, que está se referindo aos incrédulos, é lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Aí será tarde? Não, não será tarde. Deus é justo. Deus, como está dizendo aqui, porém, ele é justo, Deus não deixará, não existe aquele inferno como apregou tantas religiões. Então, Deus, através de suas leis, através da lei da reencarnação, da pluralidade das existências e de mundos, Deus dá oportunidade a todos aqueles que, como está dizendo aqui, caíram em erro. Eles se darão conta do erro que cometeram, por não acreditarem, por fazerem o mal, praticarem tantas e tantas coisas erradas, mas Deus dá oportunidade a todos. Mas, porém que Deus é justo, né? Não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis. Ele quer dizer, aqueles servos, aqueles discípulos, ou nós se merecermos, né? Estamos estudando, recebermos, Deus não recebe da mesma forma nos planos espirituais, porque, como Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, Deus não recebe todos da mesma forma, porque aquele que o desconheceu, aquele que não seguiu suas leis, pelo contrário, aquele que não seguiu, aquele que fez o mal, praticou a injustiça, tinha condições de fazer o bem e não fez, eles terão sua oportunidade. Mas nos planos espirituais, ele não vai ser recebido da mesma forma que aquele que desconheceu, e outros são aqueles humildes,
outros que humildemente se lhe submeteu às leis de Deus, nem os aquinhoar em partes iguais. Então, Jesus quer dizer que nem todos receberão, não serão recebidos igualmente nos vários planos, cada um segundo as suas obras, né? Quer dizer aqui, cada um segundo suas obras. Então, aquele que praticou as leis de Deus, aquele que foi humilde, aquele que amou, que perdoou, aquele que fez sua oração, que é o contato, é agradecer a Deus por tudo, esse será recebido diferentemente. Isso aqui quer dizer os planos espirituais, cada um segundo a sua obra. Então, muitos irão para planos inferiores e outros para planos menos inferiores, né? Que nós não vamos direto para planos onde está Chico Xavier, onde está Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, não vão para esses planos, né? Então, mas aqueles que se submetem, aqueles que foram humildes, aqueles que seguiram o Evangelho de Jesus, praticaram a caridade, eles vão para planos melhores. Isso com toda certeza, né, gente? Mas não quer dizer que vai encontrar Jesus direto, nem esses espíritos que nos precederam, né? Há pouco tempo, Chico Xavier aqui conosco estava e foi recebido um plano muito elevado e teve acesso a Jesus. Foi recebido por Jesus. Então, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que eu acabei de falar, se não tiver a humildade de espírito e a simplicidade de coração, ele não vai ser recebido no reino de Deus, quer dizer, nos reinos superiores, né? Nos planos superiores. Ser recebido, todos vão desencarnar um dia. Nós temos que aceitar isso, temos que trabalharmos isso, mas Deus nos dá recompensa. Essa vida eterna são os planos espirituais. Nós vamos, depois reencarnamos, voltamos na Terra, mas voltamos melhores do que quando aqui deixamos a Terra, praticando o Evangelho de Jesus. Então, com essa humildade, Jesus põe a humildade na categoria, a humildade, estou até negritando aqui, na categoria das virtudes que aproximam de Deus. E o orgulho, e entre os vícios, né, o orgulho é um deles. São vários vícios que afastam a criatura de Deus. Então, e o orgulho entre os vícios, que eu não vou nem enumerar aqui, que já falamos várias vezes, né? Aquele que odeia, aquele que não perdoa, não praticou a caridade, não fez o bem. Porque aquele que não faz o bem, ele é omisso. Não é preciso só fazer o mal. Aquele que deixa de fazer o bem, ele também está deixando de praticar a caridade. Então, que aproxima o homem de Deus, essa virtude que falamos, mas o que afasta realmente orgulho e outros tantos vícios, afasta a criatura de Deus. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus. Não tem outro caminho. Caminho pode ser Jesus Cristo, como ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas existem outros caminhos. Buda ensinou também tudo que Jesus ensinou, entre outras palavras, sobre outras circunstâncias, em outro período. Na Índia também teve um avatar, tanto quanto Jesus também ensinou as qualidades morais que Jesus ensinou, sob outras palavras, mas ensinou a mesma coisa. Mas se nós não tivermos a submissão a Deus, de nada nos servirá. Essa submissão a Deus é saber que Deus é único, é o Todo-Poderoso, não há ninguém, não há no mundo ninguém que vá nos tirar desse sofrimento, dessa nossa angústia, dessa nossa vida que levamos. Como disse ali acima, no mundo
nós não encontraremos a consolação, não encontraremos a cura, só encontraremos no ato de ser humilde, sendo submisso a Deus, praticando a caridade. Então, a submissão a Deus é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Essa submissão, gente, não adianta. É um ato de ser humilde, é um ato de deixarmos de ser orgulhoso, porque o orgulho nos afasta de Deus, entre outros vícios. O orgulho faz com que nós nos afastemos, porque aquele que é orgulhoso não gosta de receber ordem. Ele não gosta de que ninguém fale que ele está errado. Mas nós não temos opção, gente. Jesus é o único Criador, é o único Deus poderoso, é o único, Deus único. Não existe outros deuses. Existe guias, santos, orixás, mas Deus é um só. Deus é único. É o Criador de tudo, de todo o universo, tudo que existe na terra, no céu, todos os planos espirituais, tudo foi criado por Deus. Então, Deus também não criou o mal. Deus não criou o diabo, que não existe. São espíritos rebeldes, espíritos que vieram na terra como nós, nosso corpo, que não aceitou a Deus, não aceitou a Jesus, não foi submisso a Deus, não adianta. Nós temos que ser submisso. Nós não somos melhores do que ninguém, não estamos acima da lei, não estamos acima de ninguém. Nós temos que ter humildade, porque, como eu li semana passada, às vezes um ignorante, um humilde, um maltrapilho, ele às vezes é maior do que nós no reino dos céus, como está escrito acima e li semana passada. Então, nós temos que ser submisso, é uma coisa muito importante. E orgulho, ao passo que orgulho, né? Ao passo que orgulho é revolta contra ele, revolta contra Deus. Então, só passando aqui, tá, gente, para as coisas importantes que eu vi relendo aqui com vocês, né? E eu assinalei aqui para repassar de novo, repassar para você, para nós, né? Então, eu falei aqui também, gente, uma coisa muito importante, mais importante mesmo, eu falei aqui que Jesus, dois discípulos de Jesus, João Evangelista e Tiago, a mãe dele foi ter com Jesus, foi pedir que, eu falei semana passada, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus e falou que esses meus dois filhos, João e Tiago, têm um assento ao teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eu até perguntei semana passada, será que nós podemos beber da água que Jesus bebeu? Ele quer dizer o quê? Não é a água, essa água que nós bebemos, não é a água. Ele quis dizer, vocês vão fazer o que eu faço, vocês vão renunciar à vida como eu renunciei. Jesus, o rei do mundo, né? Botaram até a plaquinha lá, Jesus Nazaré, rei dos judeus. Na verdade, ele é o rei do mundo, né? Ele foi um rei que abdicou, vamos dizer assim, do trono material. Que ele falou, meu reino não é deste mundo. Quando Pôncio Pilatos o indagou. Então, Jesus, ele quer dizer, ele sendo o espírito, o mestre dos mestres, o espírito mais evoluído que esteve aqui na Terra, ele renunciou a tudo. Não teve bens terreno, não teve casas, não teve carros. Carros, na época, seria o cavalo com aquela biga, né?
carregava as pessoas. Nem isso ele teve, nem um meio de transporte ele tinha. Tanto quanto ele chegou a Jerusalém, o que Jesus fez? Ele pegou um daqueles animais emprestado e foi sentado até Jerusalém, né? Seria hoje um burro, né? Um jegue, uma coisa bem pequenininha, porque Jesus não tinha nem um meio de transporte, não tinha uma veste melhor do que nós temos, não tinha casa, bens, e ele mesmo falou, não carregueis ouro nem prata. Então, o que quer dizer aqui? Não sabes o que pedes. Podeis vós beber, ambos beber o cálice que eu vou beber? Jesus quer dizer, você vai largar todos os bens materiais e vai seguir a vida de eremita, vai seguir entre as multidões, sem ter um teto. É isso que ele quis dizer. Ambos beberam o cálice que eu vou beber. Então, gente, é muito importante essa interpretação, porque nós podemos achar que é água, é pegar o cálice e beber o que Jesus vai beber. Mas não é isso que Jesus falou. Se querem sentar um à minha direita e outro à esquerda, no reino celestial, tem que fazer o que eu fizer. E eu falei semana passada, se eu fosse uma pessoa rica, milionário, e Jesus falasse para mim, doa tudo que você tem e segue-me. Como pelo menos 2 pessoas no Evangelho foi pedir a Jesus, Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou, vai, dê tudo que você tem e me segue. E um dos ricos ficou triste, porque ele tinha muita riqueza. Mas um deles falou, Senhor, eu já faço isso, eu dou bens à caridade, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas Jesus falou, não é suficiente, dá tudo que você tem. Dá tudo, vem e segue-me. E um desses milionários, ricos milionários, né, ficou triste. Por quê? Ficou triste porque ele tinha muitos bens. E entre os bens materiais e os bens espirituais que Jesus prometeu, ele preferiu os bens materiais. Não era suficiente o que ele fazia, não era suficiente o que ele doava, a caridade que ele fazia, que ele mesmo foi se prontificar a Jesus dizendo, olha, eu tenho doado, eu tenho ajudado as pessoas com a minha riqueza. Jesus falou, não é suficiente. Dê tudo que você tem e segue-me. É isso aqui que quer dizer. O cálice que eu vou beber. Vós estão prontos para isso? Se eu fosse um milionário hoje, Jesus não precisaria vir aqui e falar, Sérgio, você quer me seguir? Vende, dá tudo que você tem, todos os seus bens, carro, casa, seu salário, dá tudo para os pobres. Ele já está falando isso há 2000 e poucos anos. Não precisa ele voltar aqui, como Jesus não voltará materialmente, fisicamente, como pregam as igrejas, não criticando. Jesus não voltará, porque ele nunca nos deixou, ele sempre esteve conosco. Como eu falei aqui, né, a Igreja Católica fala, o Senhor esteja convosco, e todos falam, ele está no meio de nós, ele sempre esteve aqui. E através da doutrina espírita, através do Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, Jesus veio cumprir a sua promessa de nos esclarecer tudo o que ele ensinou e nós não tínhamos, na época, condições de absorver. Então, através do Espiritismo, através dessas leis que Jesus ensinou, através da caridade, do amor, do bem, eu acabei de ler acima, o orai e o vigiai, o amar o próximo, amar os vossos inimigos. Quer dizer, eu falei aqui, quem ama o inimigo, ele não é mais inimigo, né? Já passa a ser, não precisa ser amigo, mas não é mais inimigo. Não sei se vocês concordam comigo.
Se eu amo o inimigo, não é mais inimigo, né? Então, até nisso, Jesus é sábio. Ele já falou isso, que é para nós não odiarmos, que é para nós não termos inimigos. Se a pessoa não nos quer bem, deixa ela viver a vida dela. Não vamos cultivar o ódio. Eu mostrei aqui, em outras aulas, a nossa aura como fica, cheia de, carregada de negatividade, miasmas, obsessores. Eu mostrei a aura aqui. Futuramente vou mostrar de novo como fica aquele que odeia. Então, por isso, a sabedoria de Jesus. Não odiar. Amar os vossos inimigos. Vai deixar de ser inimigo. Então, nós estamos dispostos. Aí eu faço a pergunta para mim mesmo. Eu estou disposto a beber o cálice que Jesus bebeu. Esse cálice não é pegar o copo ou qualquer cálice e beber. Jesus bebe. É seguir o que Jesus nos ensinou. É fazer o que Jesus fez. Mas nós não precisamos hoje largar tudo, vestir aquela túnica e sair na rua pregando. Não precisamos disso. Nós precisamos de bens materiais, mas precisamos dar mais valor às coisas do espírito, coisas que não fazemos. Nós damos mais valor aos bens materiais. O rico, na época, um saiu triste e o outro argumentou ainda com Jesus, mas nenhum dos dois quiseram seguir Jesus. Eu falei assim, pode ter sido eu, né? Mas Jesus, eu não preciso que Jesus venha aqui e me diga isso. Para mim seguir Jesus, para mim sentar no reino de Deus, nos planos espirituais superiores, nas moradas que Jesus nos prometeu, eu tenho que fazer o que Jesus nos ensinou. Não preciso beber do cálice que ele bebeu, como ele está dizendo aqui. Mas aqui João e Tiago, ele queria muito. Eles queriam sentar à direita de Jesus e outra à esquerda. Se bem que João, o evangelista, ele, um espírito muito superior, ele reencarnou como Francisco de Assis. Então, ele realmente alcançou um plano espiritual muito evoluído. Pode-se dizer que ele está à direita de Deus, sim, porque ele foi o segundo Cristo na Terra. Ele teve as chagas, tamanha devoção, tamanha submissão, tamanho amor, tamanha fé ele tinha por Deus, por Jesus, por Maria de Nazaré. Ele recebeu as chagas que Jesus, ele queria seguir Jesus em tudo. Então, ele teve, para ele foi uma alegria, foi o maior ápice no mundo. Não era riqueza, pelo contrário, ele era de família rica na época. Ele abandonou tudo para seguir a Jesus. E o seu maior objetivo era, antes dele desencarnar, ele ter as chagas que Jesus teve, os pregos que furou a mão, o punho de Jesus. E Francisco de Assis, de tanto seguir o exemplo de Jesus, ele realmente alcançou esse intento. Ele realmente foi um Cristo na Terra. Ele seguiu o Evangelho de Jesus, ele revolucionou a igreja. Ele foi esse João evangelista. Então, realmente, ele seguiu o que Jesus falou. Né? Nós temos a história de João evangelista muito linda. Então, eles responderam, podemos. Jesus lhe replicou, é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentares à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai eu tenho preparado. Esse preparado aqui, gente, quer dizer aquele que se preparou, né? Que Deus nos preparou. Deus não nos traz perfeito. Nós vamos buscar a perfeição. Nós que vamos seguir o caminho que Jesus nos precedeu, que os nossos guias espirituais nos precederam. Nós é que vamos nos preparando, nós é que vamos nos podando, nós é que vamos tirando as coisas ruins através das vivências de nossa vida. Por isso, a necessidade de nós mantermos essa comunicação com Deus. O maior poder que existe no mundo, gente, o maior poder é a nossa fé e a nossa oração a Deus. É a nossa comunicação diária com Deus. E você já se comunicou com Deus hoje? Já falou com Deus?
já pediu a Deus, já agradeceu a Deus. É isso que Deus quer de nós. Então, esse preparado é nós fazendo a nossa parte, nós fazendo o que Jesus quer que façamos. Aí sim, vamos alcançar planos espirituais melhores do que o que nós vivemos hoje, nesse mundo de provas e expiações. Pelo menos um mundo de regeneração. As próximas encarnações, se nós formos merecedores, nós já reencarnaremos num mundo de regeneração, onde prevalece o amor, prevalece a paz, onde existe menos sofrimento, onde não há tanta miséria, onde haverá mais justiça social, onde ninguém passará fome, ninguém vai morrer na rua de fome, falta de lar, ninguém. Isso é a lei do Cristo, a lei de Deus. Que ninguém possa passar fome, que ninguém possa morrer ao relento, no frio ou no calor, sem ter um lar, sem ter um mínimo de conforto. Esse mundo de regeneração, se nós formos merecedores, e temos que fazer por onde, gente? Beber o cálice que Jesus bebeu. Mas, como eu falei, não é a água, é o exemplo que Jesus nos deu. E aí, estamos preparados para isso? Aí, preparado, não é? Deus não prepara, Deus não deixa nós prontos. Deus não faz, nós não nascemos superiores, evoluídos, nós nascemos espírito simples e ignorante. Como eu falei, ignorante no sentido de não ter conhecimento. Daí a necessidade de aprendermos. E nós só aprendemos estudando, aprendemos praticando, aprendendo e nos preparando através do Evangelho. Quer remédio melhor, quer exemplo, ferramenta de trabalho melhor que o Evangelho de Jesus? Não há. É a submissão a Deus, aceitar a Deus. Senão, como eu li acima, quando passarmos para outro plano espiritual, nós vamos bater de frente com a realidade. Quem fomos, o que deixamos de fazer, o bem que deixamos de fazer. Nós somos obrigados a fazer o bem. Quem já tem um pouco de conhecimento, um pouco do Evangelho, que nós já temos uma condição. Quem deixar de fazer o bem também está errando. Está perdendo, vamos dizer assim, para Jesus, perdendo na gira, perdendo ponto. Por quê? Nós temos que fazer o bem. Nós viemos a esse mundo para isso. Nós fomos preparados no plano espiritual para sermos médiuns, para trabalharmos, para fazermos o bem. Então, não temos desculpa. Nós estamos na pandemia, mas estamos aqui. Eu passei a semana toda preparando o estudo, lendo, relendo, tanto é que isso aqui nós já lemos. Eu só sublinhei o que às vezes nós deixamos passar. Nós lemos e não prestamos atenção naquele detalhe. Vocês prestaram atenção, o cálice que eu beber, Jesus falou, vocês estão prontos para beber o cálice que eu beber. Então, é seguir a Jesus, é seguir seu exemplo, é o caminho que ele falou que é o caminho. Como eu falei, entre outros avatares que tiveram na Terra, como Buda, Krishna, mas Jesus foi o mestre, é o mestre dos mestres, médico dos médicos, o maior de todos os espíritos que aqui na Terra esteve. E está ainda, né? Em espírito, está conosco em todos os lugares. Ele adquiriu a onipresença de Deus Pai. Então, é isso que nós precisamos fazer, gente. E... Ô, Sérgio. Sim, pode falar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Olha só, é uma pergunta, mais ou menos uma pergunta. Quando fala assim, amais os inimigos, né? Se, por acaso, a gente não quer o mal daquela pessoa que quer o mal para a gente, Sim. Pelo menos quando a gente vai orar, pedir para abrir os olhos daquela pessoa, para ver o que ela está fazendo, isso não é um tipo de amor? Assim, a gente não tem mais aquela afinidade com a pessoa.
mas não quer o mal dela, ela quer que ela viva a vida dela tranquila, esqueça até um pouco da gente, entendeu? Eu acho que isso é um tipo de amor, não é não? É, Você pode me responder isso? posso sim, Solange. Você está certa. É porque, como tem uma passagem que nós vamos passar por ela, vamos estudá-la, né? Jesus fala que bater a nossa rosto, bater na face direita, dê à esquerda. É a mesma coisa. Não é no sentido de você deixar as pessoas te agredirem, deixar as pessoas pisarem em você. É simplesmente, se a pessoa te odeia, se ela tem você como inimigo, basta você fazer uma oração para ela. Basta você não odiar. Claro que você não vai ter uma relação com aquela pessoa porque ela tem aí um ódio contra nós. Mas a oração, você já está amando. Você falou certíssimo. Você realmente não fazendo mal, orando pelaquela pessoa, nós estamos amando. Então, por isso que isso, na verdade, é até uma contradição, mas Jesus foi sábio em dizer isso. Amai vossos inimigos, perdoai 70 vezes, 7 vezes. Então, você está certíssima. Quando nós realmente não temos condições de nos aproximarmos daquela pessoa, de uma ou outra pessoa, um exemplo genérico, porque a pessoa nos odeia, fazemos a nossa parte. Vamos orar. Não vamos nutrir o ódio, porque você viu, né? Eu mostrei aqui a figura da aura da pessoa que odeia, né? Miasma, larvas astrais, isso que traz doença. É isso que faz com que nós, aquilo vai penetrando no nosso perispírito, primeiro na aura, perispírito e para o corpo. Ficamos doentes. Quem fica doente somos nós mesmos. O mal que nós fazemos em pensamento, por isso que falam, quando você deseja o mal a outro, volta para você. Na verdade, nem volta, ele nem sai de você. Na verdade, o ódio que nós temos, ele fica conosco. Ele fica impregnado nossa. Você viu, né, naquele dia, a imagem aqui, a figura que eu botei da pessoa cheia de ódio, uma degradando com a outra, tentando engolir a outra de ódio. Aí você viu, né? Não sei se você estava aí. Eu vou mostrar outro dia, e para mim voltar aqui e procurar, a aura cheia de pontos negativos, cheia de larvas astrais, miasmas e obsessores ali atacando. Isso fica dentro da gente. O ódio que nós desejamos ao próximo, as pessoas falam que vai e volta. Na verdade, às vezes nem vai. Ele fica dentro da gente, fica corroendo nossas células, trazendo doenças, trazendo essa série de coisas negativas para a gente mesmo. Aquele que ora e perdoa, perdoar não significa que você vai ficar bajulando a pessoa que está lhe maltratando, está lhe desejando mal. Você simplesmente ora pela pessoa. Deus sabe. Aí nós estamos fazendo a nossa parte. Deu para responder mais ou menos? Deu, Solange. É isso que a gente quer dizer, que Jesus, a sua sabedoria, quis dizer, né? Então, gente, eu parei aqui, né? Eu já passei. Gente, já passei praticamente a hora toda. Olhei só esse trechozinho para dizer que eu não li onde eu parei, mas eu achei muito importante o que eu falei semana passada, gente, e sublinhei até aqui. Eu não tinha sublinhado, nem botado em negrito, a necessidade de nós compreendermos isso. É muito importante mesmo. O que você falou, Solange, está bem aqui, né? Amai e orai, aqui, ó. Amai e orai. Sede dóceis ao Espírito do Senhor. É muito bom isso. Isso aí realmente é a nossa... Não é salvação. Nós estamos conquistando graus e degraus. Nós estamos depurando nosso karma através do amar, o perdoar. E quando ama, você perdoa. E orando sempre a Deus. Aí nós estamos evoluindo, nós estamos realmente galgando planos espirituais, aquele plano espiritual que é um estado, Podemos estar aqui na Terra, mas nós temos um espírito bom, sermos uma pessoa boa e não sermos atingidos pelo mal na Terra. Mas
na Terra, estamos na matéria, e não tem jeito, não tem jeito, porque a matéria, ela puxa a gente para a Terra. E a tendência é aqueles que vivem as leis da Terra que sejam puxados realmente para as coisas negativas da Terra. Então, não tem jeito. Nós temos que amar e orar. Amar, praticar caridade, foi tudo que eu sublinhei aqui. Isso tudo para eu reestudando, né, gente? Passando para vocês essa... Como é que desce isso aqui, gente? Computador, aqui. Amai e orai, né? Orai e vigiai, né? Sede dóceis. Devotamento, abnegação, resignação, tudo isso. E acaba que não vai dar nem tempo para mim entrar onde tinha parado, que é aqui. Eu marquei. Só vou começar. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos seus principais fariseus para aí fazer a sua refeição. Então, é isso que Jesus, gente, ele não tinha nenhum lar para ele. Ele ia na casa de um, na casa de outro, na casa do Mateus, na casa do Zaqueu, que era cobrador de impostos, andava com um, com o outro, que ele falou, vem curar os doentes, não os sãos. Os sãos não precisam de médico. Se você está bom, está bem de saúde, você não precisa de médico. Mas Jesus quer dizer a saúde física e espiritual. Ele veio curar tanto a matéria quanto o espírito. Porque às vezes nós estamos curados, mas o espírito nosso, cada dia que passa, está criando uma doença, uma negatividade, porque odeia, porque não ama, porque não segue o evangelho de Jesus. Então Jesus, gente, ele entrou na casa de um fariseu para fazer a sua refeição. Ele falou, não carregueis nem ouro nem prata. Então, vocês estão dispostos a fazer isso? Então, se sentar à direita de Deus é muita coisa. A direita de Jesus, a esquerda, tem que fazer o que Jesus fez. E foi que João Evangelista, Francisco de Assis, que é o mesmo espírito, fez. Tanto é que Francisco de Assis teve o seu ápice, né? Nas Chagas. Então, os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fores convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangido a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Aqui ele quis dizer: os primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Então, eu vou parar por aqui, gente, e vou dar a palavra à Mãe Creia. Sempre tem uma palavra muito boa para calentar nossos corações e fazer a prece também, tá, Mãe? Tá certo. É um privilégio. Obrigada. Bem, a lição foi maravilhosa. Está se saindo muito bem, viu, meu orador? Está saindo bem. É tudo fácil, porque nós temos... É tudo fácil porque nós temos assistência espiritual, né? Verdade. A gente não está falando sozinho. Os mentores estão aí ajudando na explanação. Permita Deus que cada um desses ensinamentos fique gravado em nossos corações, principalmente o perdão. É muito ruim a criatura guardar ódio dos outros, é muito ruim guardar mágoa, é muito ruim. Vamos retirar isso do nosso coração para que a gente possa viver realmente um pouco em paz. Vamos, nesse instante, mentalizar a nossa casa de oração. Todos concentrados, estão recebendo nesse instante o passe, a ajuda, o carinho da falange trabalhadora da nossa casa, da falange trabalhadora que Jesus nos envia. Fique quietinho, Jesus está aqui, olhando por cada um de nós, mentalizando as nossas aflições, trazendo amparo, tranquilidade e harmonia para os nossos corações.
Receba, queridas irmãs, queridos irmãos, o passe. Que esse passe possa trazer um pouco de saúde para o corpo, mas, sobretudo, muita paz para o espírito. Deus, meu Pai, de infinita misericórdia e de infinito amor, derrama nesse instante os bálsamos consoladores, as nossas aflições. Trazei para nós, Mestre querido, a força necessária para vencer essa estrada, caminhar, retirar muito das coisas negativas de nós e chegarmos até as tuas moradas. Ó Jesus amado, tende piedade de todos nós que aqui nos encontramos e quer seja encarnado, quer seja desencarnado, ouvindo essas palavras e trazendo para dentro do coração esses ensinamentos. É difícil, Senhor, é muito difícil o nosso aceitamento por esses ensinamentos, mas aos pouquinhos nós vamos exercitando e trazendo um pouco de amor, de carinho, de abnegação àqueles que sofrem e àqueles que choram. Obrigado, Jesus, por essa tarde de trabalho. Obrigado e permita que outras tantas vezes que possamos estar reunidos no teu sagrado nome. Obrigado, Jesus. Receba cada um dos médios da casa o passe dos seus guias espirituais. Eles estão pertinho, trazendo a vibração positiva. E nesse mês que é dedicado a Nanã, aquela mãezinha do mar, que possa trazer a força do mar para as energias que está no seu lar, na sua vida, na sua caminhada. Obrigado, obrigado por tudo, mestre querido. Obrigado por esse momento. Transfira a palavra ao nosso irmão. Que a paz esteja com todos. A bênção de Oxalá para cada um de vocês. Graças a Deus. E assim, Deus Todo-Poderoso, mais uma tarde e noite de trabalho, nós só temos de agradecer por estarmos aqui. Mais uma semana vencida. Que se for da sua vontade, Deus, que possamos mais e mais dias estarmos aqui presentes, estarmos um dia em nossa casa de Bezerra de Menezes. Te agradecemos por tudo e em teu sagrado nome, Deus de amor e misericórdia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome da vovó Catarina, em nome da irmã Angélica e todos os mentores espirituais da nossa casa, nós pedimos permissão para encerrar os nossos trabalhos na tarde e noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Sempre aqui rapidinho. Encerramos mais um estudo, né? Graças a Deus, né? Mais uma semana juntos, né? Porque estamos juntos em espíritos, né, gente? Não precisamos estar lado a lado para nosso espírito estarmos juntos nessa egrégora maravilhosa de Bezerra de Menezes, tendo sobre égide o nosso Mestre Jesus e Deus Todo-Poderoso. E momento de cada um quiser falar alguma coisa, né? Quiser cumprimentar, quanto tempo, né? Mas hoje eu tive com a mãe Creia, né? Hoje eu tive lá, né? Tive aí. Amanhã é aniversário da Ângela. Ah, sim. Uma oração para ela, para que Deus dê muita força a ela, que ela tenha uma vida bem sacrificial. Que Deus abençoe a Ângela. Claro, Deus abençoe. Claro. Ela está hoje lá na prece, né? Tá. Que bom. Oi, Sérgio. Oi, Jorge. Aquela pergunta que a nossa irmã Solange falou, ela deve estar escutando. Ah, claro. Tem uma passagem do Evangelho que ela deve saber, né?
e diz que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Tudo bem, nós devemos perdoar. E diz que nós devemos ir até ao encontro deles. Se eles aceitarem, ou se o inimigo aceitar, tudo bem. Se não aceitar, você fez a sua parte. Desde que você tenha feito aquilo de coração. Você não é obrigado a compartilhar com o seu inimigo. Você é obrigado, sim, a levar a ele a palavra. O seu coração, a sua vontade de melhorar-se, a condição sua para com ele. Se ele aceitar, tudo bem. Se ele não aceitar, tudo bem também. Você fez a sua parte. Você está em paz com a sua consciência e com o seu espírito. Perfeito. Perfeito, Jorge. Perfeito. Tá certo, Solange? Eu não sou muito de falar, não, mas me deu vontade de falar. Certíssimo. Você sabe disso que você já leu o Evangelho. Porque eu tenho até vontade, só que falta o quê? Eu não sei se é coragem. Coragem de chegar. Eu também já tive esses problemas também, entendeu? E ser, como é que se diz, né? Massacrada de novo. Então, eu acho que eu prefiro ficar orando, que eu acho que Deus coloca tudo no seu lugar, né? A gente tem que entregar na mão dele. E vou pedindo para ver se clareia a cabeça, se clareia, né? Os olhos, já abre os olhos, né, para a realidade, porque, olha, como eu estava pensando nessa oração que é tão linda, que é da Caritas, né, Caritas, e fala que todos os pensamentos chegar, né, um só pensamento chegar a Deus. Então, todos, a família toda é uma família, né? Aqui o mundo todo é uma família grande. Então, se todo mundo se unisse, se não pensasse em tanta mesquinharia, tanta, assim, coisas que é inútil, ou besteira de orgulho, de egoísmo, tudo, tirar tudo isso, quer dizer, vai ser uma família cheia de amor. E completando isso, eu fiquei muito emocionada com a oração da Dona Cléia, porque mexe com o coração da gente, né? A gente é tão pequenininho, gente, tão pequenininho. A gente tem que ser tão humilde, se ajuntarem, sabe? Eu não sei falar muito, não, sabe? Eu gosto de falar, mas eu não sei falar, entendeu? A chegar o sentimento para vocês. Como eu amo essa casa, mesmo eu tanto afastado. Eu fui tão ajudada, sabe? Tão auxiliada. Graças a Deus. E hoje em dia, se eu caminho um pouquinho, é porque ela me ajudou muito, entendeu? Se entrou alguma coisinha dentro do meu coração, foi ajuda. Ajuda da espiritualidade e conhecer vocês, que vocês são a família também. Mesmo afastado, não estando sempre junto. Isso foi uma grande ideia, foi uma maravilha. A gente está junto.